E aí, seu Zé, a gente falando aqui do seu começo de carreira, desses primeiros prêmios, como que era naquela época, lá nos 60, fazer a cobertura do futebol? Era fácil chegar nos jogadores? Era difícil? Porque a gente tinha muitos craques naquela época, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que a Placar agora é mensal e não é semanal? Por que não fazem semanal? Porque não há mais possibilidade. Naquela época, todos os jogadores da seleção brasileira que disputaram a Copa de 70, foi montada em 70, eles jogavam no Brasil. Diferente. Então você tinha Pelé, Rivelino, Tostão, você trombava com grandes jogadores. Você tinha que fazer uma entrevista, nós fazíamos uma reunião de pauta. Vamos fazer uma entrevista com o Rivelino, como eu fiz. Vai ter agora Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era o grande campeonato daqueles momentos. Não é? Hoje o Campeonato Brasileiro tem menos emoção até do que tinha ganhar um Campeonato Paulista. E o Corinthians, em 74, por exemplo, ele estava 20 anos sem ganhar um título, 74. E o Rivelino tinha voltado do México, campeão do mundo. Não é? Campeão do mundo. Eu fui fazer uma entrevista com ele. Rivelino, o que representa para você agora disputar esse jogo da semana, agora, depois de amanhã, né? Contra o Palmeiras, se vocês ganharem, quebrar um tabu de 20 anos, né? Ele falou assim, eu daria o meu título do Mundial em troca desse título do Corinthians. Os corintianos choravam quando compraram aquela revista. Há uns 4 anos, ligaram na minha casa, porque essa nova fase da revista Placar, eles fazem umas pesquisas para tirar pautas. Né? E uma dessas pesquisas que fizeram, viram dessa entrevista, e quiseram ir lá para falar comigo, para saber o que aconteceu naquele momento. Não é? Eu falei, pode vir e tal. Ele falou, o Rivelino chorava, ele arrepiava. O braço dele ficava arrepiado dele falar que ele trocaria naquele momento o título da Copa do Mundo de 70, talvez fosse uma força de expressão, não é? Sim. Pelo título do Corinthians, não é? Agora você imagina o corintiano 20 peso, anos, né? na fila, lendo aquela reportagem, que aí você dá aquele capricho na reportagem, não é? Sim. Então você encontrava com qualquer jogador, você batia na porta do vestiário do Santos, o Pelé estava lá tomando banho, ô Negão, pode entrar, Negão não falava, né? Sim. Ô Pelé, ô Rei, pode entrar, claro, pode entrar. Então, era você... Era uma acessibilidade. Mesmo se você sendo jornalista, tem que ser mais frio, né? Não pode... Eu, pelo menos, penso assim, não pode vestir camisa. Eu falo que sou São Paulino agora que me aposentei. Naquela época, não. Encontrava com... O palmeirense, já acabei de falar, me deram vários troféus do Periquitinho e tal, achando que era não só um grande jornalista, mas também era palmeirense, não é? Sim. Então, o corintiano ia lá, o cara fazia uma festa. Sim. Porque eu não tinha esse negócio de me declarar, não acho que a pessoa não tem, e muito menos escrever para puxar essas coisas, não é? Então era muito mais fácil naquela época fazer essa revista. Hoje eu estive fazendo uma pesquisa, acho que a última Copa não tinha... tinha 2 jogadores brasileiros que eram reservas que atuavam aqui. Sim, né? mesmo. Então, não tem mais. Não tem mais assim. Era o goleiro, o Everton e o Pedro, né? Que é o atacante. Assim, reservas que entraram, assim, 10 minutinhos cada um. Então, Exatamente. Isso faz muita diferença, né? E E eu era acho que muito essa fácil, acessibilidade, né? você frequentava. Hoje o repórter não pode mais assistir os treinamentos. Sim. Era tudo fechado agora, né? Tudo fechado. Você trata direto com a assessoria de imprensa e não com o jogador, né? Um pouco por minha culpa, cada jogador agora é um jogador que está começando, aspirante, juvenil, ele já tem assessor de imprensa. Um pouco por minha culpa, porque eu inventei a Cassi Felleg, que foi o assessor de imprensa do Palmeiras, e o Filipão adotou como filho, e hoje ele é assessor de imprensa de vários jogadores que passaram pela seleção com o Filipão, e aí um vai falando para o outro, tem uma bela assessoria de imprensa, porque ele colocou um freio. Não, para falar com o jogador do Acais tem que falar com o Acais.
Então o cara hoje tem que passar pelo assessor, badalar o assessor, essas coisas todas. Naquela época não, você batia na porta e entrava.